Boa noite. A Record Rio mostra mais uma vez seu compromisso com a democracia e realiza hoje o debate entre os candidatos ao governo do estado. É uma forma de você, eleitor, conhecer um pouco mais as propostas de cada candidato. Saber o que eles pretendem fazer pelo estado nos próximos 4 anos. Entender como eles acreditam que podem resolver os problemas do Rio de Janeiro. Hoje estão aqui presentes os candidatos Antony Garotinho, do PR, Tarcísio Mota, do PSOL, Marcelo Crivella, do PRB, Lindbergh Farias, do PT, e Luiz Fernando Pezão, do PMDB. O candidato que entender que sofreu calúnia, difamação ou injúria durante o debate poderá pedir direito de resposta. O pedido será analisado por uma comissão formada entre a direção do debate e o departamento jurídico da TV Record. Se o pedido for julgado improcedente, o direito de resposta será concedido em qualquer tempo dentro do bloco que foi solicitado ou no início do bloco seguinte. A solicitação deverá ser feita pelo próprio candidato. O tempo do direito de resposta é de 30 segundos procedente, só pra gente aqui acertar. Vamos às regras desse primeiro bloco, onde os candidatos farão perguntas entre si. O candidato que vai começar a rodada será sorteado ao vivo. O escolhido vai ser o primeiro a perguntar e o último a responder. Cada candidato vai ser questionado uma única vez em cada bloco. Para isso, a pergunta nunca vai poder ser feita para quem já respondeu. O candidato que perguntar vai ter direito à réplica. O que responder poderá fazer a tréplica. São 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta e 30 segundos para a réplica e tréplica. O microfone será cortado quando o tempo terminar. Então vamos começar, e para mostrar transparência, credibilidade, você vem junto comigo para dentro da urna e acompanha de perto o sorteio. O candidato que inicia essa rodada é candidato Antony Garotinho. Candidato, para quem o senhor direciona a sua pergunta? Eu vou perguntar ao meu querido professor Tarcísio. Nesse momento, o senhor tem 30 segundos. Professor Tarcísio, eu gostaria de saber a sua impressão sobre o preço das passagens de ônibus no Rio de Janeiro. Nós terminamos um levantamento e descobrimos que há passagens que estão superfaturadas entre 20% a 40%. E eu gostaria de saber se o senhor tem uma ideia, como eu tenho, de entrar, enfrentar esse cartel dos ônibus e reduzir o preço das passagens para colocar... Candidato, tempo esgotado. O candidato Tarcísio Mota, o senhor tem 1 minuto e meio para sua resposta. Candidato Garotinho, essa é uma excelente pergunta. Nós estamos diante do caos da mobilidade urbana, em que o direito de ir e vir da população é negado de diversas formas. Uma delas é o alto custo das passagens das tarifas, de ônibus, de trens, de metrô e das barcas. Nós temos nas barcas a segunda maior tarifa de todo o mundo. Isso por quê? Isso porque este governo, o governo Cabral Pezão, sempre se rendeu ao interesse das empreiteiras e das empresas que controlam o transporte público no estado do Rio de Janeiro. Por isso, nós do PSOL defendemos uma política de redução tarifária para chegar à tarifa zero, para entender o transporte como direito para todas as pessoas. Transporte público não pode ser a mercadoria cara e ineficiente que nós temos hoje no Rio de Janeiro. Ao contrário, nós podemos usar o ICMS da gasolina e a alíquota do IPVA para custear o transporte público no Rio de Janeiro. Não pode ser o trabalhador, aquele que menos tem, aquele a pagar os custos do transporte público no Rio de Janeiro. As pessoas têm direito à cidade, têm direito a chegar ao trabalho, a chegar em casa depois disso, direito de chegar à escola, direito de chegar até mesmo ao hospital, direito de chegar ao lazer.
Por isso, a questão da redução tarifária é absolutamente fundamental. Mas ninguém vai enfrentar isso se não estiver autônomo em relação às empresas, à FETranspor e às empreiteiras que controlam o transporte público no Rio de Janeiro. Candidato Garotinho, o senhor tem 30 segundos para a réplica. Só para você que está em casa ter ideia do tamanho do assalto, eu vou dar aqui alguns números. São Gonçalo, Apolo 3 é um bairro de Itaboraí. A passagem custa R$ 9,00. Pelo cálculo técnico, deveria custar R$ 5,50. Rio Volta Redonda custa R$ 37,41. Deveria custar R$ 29,80. Nilópolis, logo ali na Baixada, R$ 6,30. Candidato, tempo esgotado, tempo esgotado. Agora o candidato Tarcísio Mota tem mais 30 segundos para a tréplica. No nosso governo, no governo do PSOL, você tem a certeza que as tarifas vão baixar. Nós fizemos isso nas ruas em junho, quando baixamos e nós mostramos que não era por 20 centavos. Mas nós precisamos ter autonomia em relação às empreiteiras. Não pode, Garotinho, receber, por exemplo, R$300 mil da OAS, que controla o metrô, como sua campanha recebeu agora, nesta eleição. Por isso é preciso ter autonomia de não receber dinheiro das empreiteiras para ter autonomia depois para baixar a tarifa. Tarifa zero é o caminho. Nesse momento, o candidato Tarcísio Mota agora escolhe para quem faz a pergunta. Eu faço a pergunta para o governador Cabral, quer dizer, para Luiz Fernando Pezão. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Pezão, eu quero te dar uma chance aqui para você agradecer a quem de direito, a quem é responsável pela tua campanha milionária. Eu gostaria que você listasse aqui e explicasse para o telespectador quais são os seus maiores financiadores da sua campanha milionária. Candidato, o senhor ainda tem 12 segundos, 11, quer aproveitar? Não, eu quero... Concluiu a pergunta? Sim, concluí a pergunta. Candidato Luiz Fernando Pezão, nesse momento o senhor tem 1 minuto e meio para sua resposta. Boa noite, Gustavo. Boa noite, candidatos. Boa noite aos telespectadores da Record. Eu tenho um comitê financeiro que recebe as doações e presta conta de todas essas doações, professor Tarcísio. Todas essas doações estão no site do TRE e do Tribunal Superior Eleitoral. Se o senhor teve, essa mesma vontade de saber e querer saber todos os fornecedores, todas as minhas despesas, é só ir no nosso site e ver que tem a maior transparência e são doadores que acreditam no nosso governo, acreditam no futuro do Estado do Rio e que fizeram essas doações e que está disponível para o senhor e para todos os eleitores do Estado do Rio de Janeiro e para toda a população do Brasil. Candidato, o senhor ainda tem mais 30 segundos. Já... Quer utilizar? Não. Está respondido. Agora, o candidato, nós estamos zerando, o candidato Tarcísio Mota, o senhor tem 30 segundos para a sua réplica. Pois é, você que é eleitor, eu já disse isso outra vez, quem paga a orquestra escolhe a música. Pezão é financiado pela OAS, pela Odebrecht que controla a Supervia, é financiado pela JBS, pela Friboi, que é uma empresa do agronegócio, é financiada pelas mesmas empreiteiras que encareceram o Maracanã, que fizeram esses mega eventos, que excluíram e removeram tantas pessoas. Empresa não faz doação, faz investimento e depois eles vão governar para eles, são empregados das empreiteiras. Não votam. Candidato, tempo esgotado. Agora, o candidato Luiz Fernando Pezão tem mais 30 segundos para a tréplica. Candidato. Empresas que acreditaram no Estado que cresce, um Estado que ontem teve os dados do IBGE que mostram que tem a menor taxa de desemprego no país, um Estado que tem hoje em região metropolitana a maior taxa de emprego dentro do Brasil, um Estado que cresce como nunca cresceu. É por isso que essas empresas acreditam no nosso governo. Candidato, mais 5 segundos. Tá, zerando aqui o nosso cronômetro. Agora é a vez do candidato Luiz Fernando Pezão de perguntar. Eu pergunto ao senador Crivella. Nesse momento, 30 segundos na tela. O Arco Metropolitano se mostra hoje como uma obra que é um novo Eldorado para a Baixada Fluminense. Como o senhor vê as obras de infraestrutura
dentro do nosso Estado para o próximo governo. Candidato Marcelo Crivella, o senhor quer aproveitar o restante? Quero, gostaríamos. Não, o candidato Luiz Fernando Pezão. Então nós vamos aqui zerar o cronômetro. O candidato Marcelo Crivella, o senhor nesse momento tem 1 minuto e meio para a resposta. Gustavo, boa noite aos colegas debatedores, boa noite a você que está em casa. Eu queria começar mandando um recado para o pessoal do Mundo Azul que esteve na campanha, aliás, que esteve no comício que fiz com a presidenta Dilma lá em Caxias, e dizer a vocês que nós, se eleito governador, vamos fazer as clínicas para cuidar dos autistas, são estimados em 160 mil e muitos deles ainda nem sequer têm diagnóstico. Nosso respeito, nosso carinho, nosso compromisso. O Arco Metropolitano é uma esperança de redenção para a Baixada Fluminense. Infelizmente, ele atrasou, era para ficar pronto em 2009, ficou pronto só em 2014. É preciso fazer zoneamento, ele precisa ser realmente de logística, é preciso ter infraestrutura para atrair ali as empresas da nova promessa de industrialização do Rio de Janeiro, que é de navipeças. A Petrobras vai fazer 35 plataformas de petróleo, 28 sondas, em torno de 88 navios petroleiros e 140 barcos offshore. Esperamos que todas as peças para isso tudo sejam feitas na Baixada e a gente possa transformar uma região dormitória em região produtiva. Candidato, mais 25 segundos para o senhor. Bom, eu acho que nesse aspecto, Pezão, é aquilo que eu digo, falta engenheiro no Estado. Há 30 anos atrás, eu trabalhava no Estado, nós éramos 1.200 engenheiros. Não era só na EMOP não, Pezão, no Estado inteiro. Hoje são 400. Faltou engenheiro para assinar as desapropriações e a gente terminar aquela obra em 2009, que era o previsto, e não em 2014, atrasou 5 anos. Obrigado, candidato. Tempo esgotado. O candidato Luiz Fernando Pezão, o senhor tem nesse momento 30 segundos para a réplica. Eu me orgulho muito de ter tirado do papel o Arco Metropolitano, uma obra que estava no papel desde 1971, senador Crivella. E foi muito difícil, 3.000 desapropriações, um licenciamento ambiental que demorou 1 ano e meio, mas nós e a presidenta Dilma conseguimos entregar esse sonho do Estado do Rio de Janeiro. E o senhor vê quanto que é difícil tirar do papel, o trecho de Itaboraí a Magé está há 7 anos, começou junto com a gente e ainda não saiu do papel feito pelo governo federal. Candidato Marcelo Crivella, o senhor tem 30 segundos para a sua tréplica. Olha, não dá para a gente ter euforia na questão da economia do Rio de Janeiro. Falta planejamento. Nossa Secretaria de Planejamento, aliás, Orçamento e Gestão, só cuida de folha de pagamento, só cuida de fazer gestão de secretarias. Nós não fazemos planejamento no Estado do Rio de Janeiro. Tanto é que de 2008 a 2013 a economia do Rio foi a que menos cresceu no nosso país. E pior, nós somos campeões em incidência de tuberculose e em morte, maternidade, mulheres que morrem dando... Candidato, tempo esgotado. Candidato, agora o senhor deve fazer a sua pergunta para o candidato Lindbergh Farias, pela ordem da regra, já que o candidato Garotinho deve ser o último a responder, porque ele iniciou essa rodada. Candidato Marcelo Crivella, nesse momento... 30 segundos para a sua pergunta. Lindbergh, é importantíssimo para o nosso Estado a questão da educação. No ensino fundamental, agora no IDEB, nas prefeituras, nós temos 80 prefeituras que estão abaixo da milésima, só 2 entre as primeiras 500. Eu queria saber os seus planos, sua crítica na educação do Estado. Olha, primeiro agradecer ao senador... Um momento, candidato, só para a gente aqui zerar o cronômetro, já que a pergunta do candidato já foi feita. Nesse momento, o senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Pois não. Eu quero começar cumprimentando o Gustavo, cumprimentando todos os candidatos, cumprimentando a você que está nos assistindo e agradecer ao senador Marcelo Crivella pela pergunta, uma pergunta muito importante sobre educação. Eu tenho falado muito disso, de resgatar o projeto do Brizola, da Ribeiro, dos CIEPs, a escola de horário integral, com ensino técnico profissionalizante. Hoje só 3% dos alunos do ensino médio têm ensino técnico profissionalizante. Dá para ampliar muito, dá para chegar a 30%, tem o Pronatec. Então nós queremos uma outra escola. Agora, o Estado tem que trabalhar junto com as prefeituras desde o começo. Tem um projeto muito interessante que está acontecendo no estado do Ceará, começou no município de Sobral, que é a alfabetização na idade certa. Lá no estado do Ceará, que não é um estado como o nosso, não é a segunda economia do país, mas toda criança está se alfabetizando com 7 anos de idade. É um esforço do governo do estado com os municípios.
Eu acho que está faltando muito essa parceria dos estados com os municípios para a gente mudar a educação. Agora, tem que valorizar o professor. Não pode fazer como nesse governo do Cabral e do Pezão, que colocaram polícia para cima dos professores, agressividade, bombas de gás lacrimogêneo. Eu fui prefeito de Nova Iguaçu, fiz o melhor plano de cargos e salários lá, e eu, como governador do estado, vou valorizar o professor e dar um aumento digno para aqueles que são os nossos educadores. Candidato, tempo esgotado. O candidato Marcelo Crivella, o senhor 30 segundos para a sua réplica. Lá no interior da Bahia, em Irecê, nós temos uma escola para 500 crianças em horário integral, café, almoço, lanche à tarde. Os professores ganham mais do que aqui no Rio de Janeiro. Tem computador, tem piscina, tem campo de lazer. As crianças têm médico, têm dentista. Se você entrar no meu site, você vai ficar impressionado. Não é possível que vendendo CD, a gente faça uma escola dessa para as crianças e aqui no governo do estado, com 70 bilhões, a gente não melhora nossas escolas. Lindbergh tem razão, os professores estão realmente revoltados e com razão ganham muito mal. Tempo esgotado, candidato. Candidato Lindbergh Farias, 30 segundos para a sua tréplica. Olha, senador Crivella, eu lamento quando a gente olha a história do Rio de Janeiro e vê que o Brizola e o Darcy Ribeiro fizeram 503 CIEPs. Na verdade, esses 16 anos do governo Garotinho e do governo Cabral e Pezão, a educação, infelizmente, não foi tratada como prioridade. E eu acredito que esse é o grande salto que o Rio de Janeiro tem que dar. Voltar a investir nos seus profissionais, voltar a investir na educação, preparar a nossa juventude para o futuro. Porque nós temos 30% de jovens hoje sem estudar e sem trabalhar. O candidato Lindbergh Farias, o senhor tem que obrigatoriamente perguntar para o candidato Antony Garotinho, que iniciou essa nossa rodada. Nesse momento, na tela, 30 segundos. Me restou o candidato Garotinho. Então eu queria fazer a pergunta sobre segurança pública, porque houve um crescimento das milícias aqui no estado do Rio de Janeiro. No último período cresceram 115%. Hoje são 368 comunidades ocupadas por milícias. E eu queria saber a proposta do candidato Garotinho para o enfrentamento dessas milícias. Pergunta finalizada, candidato. Isso. Candidato Antony Garotinho, o senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Bem, quem entende muito bem de milícia é o Pezão. No debate passado eu apresentei uma foto dele, né, e do seu padrinho, Sérgio Cabral, abraçado com os milicianos que comandam a milícia de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Então, entende bem de milícia. Nós entendemos de segurança pública, que passa pela prevenção, todos os programas de prevenção, Jovens pela Paz, Reservista da Paz, Casa da Paz, eles acabaram. Segurança pública passa por modernização do aparelho policial. Delegacia legal, praticamente projeto acabado. Laboratório DNA, nós construímos. Sede do BOP, nós construímos. GETAM, Grupo Especial Tático Móvel, para combater o roubo na rua, roubo de automóveis. Então, nós vamos reestruturar a segurança pública do Estado. Não vamos acabar com o PP, nós nunca dissemos isso, é uma mentira que o PMDB espalhou para tentar jogar as comunidades que têm o PP contra mim. Nós vamos dar ao PP o que ela precisa. Polícia de proximidade, você precisa fazer com um programa social, com educação, com geração de trabalho. Então é isso que nós vamos fazer. E policiamento na rua. O povo está clamando por polícia na rua. Candidato Lindbergh Farias, no cronômetro, 30 segundos para a sua réplica. O candidato Garotinho tem razão quando fala do envolvimento do PMDB com as milícias. Isso é notório no Rio de Janeiro. Deputados com suas bases eleitorais. Agora, o candidato Garotinho não pode falar muito, porque seu governo também tem envolvimento com as milícias. O chefe da Polícia Civil do governo Garotinho foi preso. E na operação que prendeu o chefe da Polícia Civil, Álvaro Lins, tinha justamente esse tema, envolvimento com milicianos. Então eu digo a você que está nos assistindo, é hora de um novo governo, de um governo independente. Tempo esgotado, candidato. Agora, o candidato Antony Garotinho tem os seus 30 segundos. Eu acho engraçado o Lindbergh. Vários ministros da Dilma foram demitidos por corrupção. PT, do PMDB, aí a culpa não é da Dilma. Agora, no governo do Pezão,
A cúpula toda da polícia está envolvida com corrupção. A culpa também não é dele. Aí, no meu caso, uma pessoa é afastada, cometeu erros, é responsável, sou eu? No caso da Dilma, não é a Dilma. No caso do Pezão, não é o Pezão. Tempo esgotado, candidato. Só para uma orientação aos candidatos, essa tela que tem logo em frente aqui, ela marca o tempo de vocês, justamente para que vocês possam aproveitar melhor, não é, esse nosso debate. Tá? Esse foi o primeiro bloco do nosso debate entre os candidatos ao governo do Estado. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Eleições 2014. O voto é na Record. Voltamos com o debate dos candidatos ao governo do Rio. Nesse segundo bloco, contamos com perguntas enviadas por telespectadores da TV Record pelas redes sociais. Vamos às regras. Durante 2 semanas, a TV Record recebeu vídeos com perguntas dos telespectadores através do WhatsApp. 5 temas foram escolhidos e a ordem foi definida em sorteio com os representantes dos partidos políticos. São elas: Olimpíadas, segurança, saúde, educação e transporte. As perguntas têm no máximo até 30 segundos contendo o nome e o bairro do telespectador. Um novo sorteio ao vivo vai definir quem vai ser o candidato que terá que responder sobre o tema. O tempo de resposta é de 2 minutos. O microfone vai ser cortado quando o tempo terminar. Então vamos sortear agora o candidato que vai responder a pergunta sobre o tema Olimpíadas. O candidato é Lindbergh Farias. Vamos ouvir a pergunta. Oi, eu sou o Ralf Guichard, da Tijuca, e a minha pergunta fala a respeito de Jogos Olímpicos. Nós estamos há cerca de 2 anos das Olimpíadas e os nossos atletas não estão podendo contar com importantes locais de testes e até mesmo na formação de novos atletas, como é o caso do estádio de atletismo Célio de Barros e do parque aquático ao lado. Qual é o objetivo do senhor com relação a esses locais, que mesmo não servindo de competições em 2016, podem servir de apoio aos Jogos? Pergunta do Ralf, o candidato Lindbergh Farias, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Olha, essa é a pergunta que todo mundo quer fazer ao atual governo. Por que destruíram o Célio de Barros? Por que fizeram aquilo com o Júlio Delamare? E se não fossem as manifestações de rua que impedissem, eles tinham colocado tudo abaixo. Essas obras tinham que já ter recomeçado. É a minha outra dúvida sobre desperdício de recursos. Você sabe que no último período já houve 3 reformas no Maracanã. Houve 2 no governo do Garotinho e da Rosinha Garotinho. Um foi para o PAN, uma foi na final da Copa de Interclubes, final do Mundial de Interclubes. E agora teve a reforma feita por Cabral e Pezão, que o orçamento era 800 milhões e, na verdade, gastaram 1,5 bilhão. Uma obra que estava envolvida a empreiteira Delta. E agora o mais impressionante é que vai ter que ser feita uma outra reforma para as Olimpíadas. Eu não consigo entender isso. A falta de planejamento, de desperdício. Então isso tudo poderia ser investido na formação de atletas, investimento em saúde, investimento em educação. Então, sinceramente, eu não consigo entender, mas as Olimpíadas são uma grande oportunidade para o Rio de Janeiro. A cidade de Barcelona, que sediou uma Olimpíada, na verdade, triplicou o seu turismo 20 anos depois. É uma oportunidade para a gente, só que nós temos que descentralizar as oportunidades para o estado do Rio de Janeiro. Vão ter várias delegações que vão vir antes dos Jogos Olímpicos, que poderiam se instalar na região dos Lagos, na região serrana, na Baixada Fluminense. Então é preciso olhar como todo o estado do Rio de Janeiro tirar proveito das Olimpíadas. Agora, eu concordo com a pergunta, foi um absurdo que foi feito, tanto com o Célio de Barros como o Júlio Delamare. E foi um absurdo que foi feito com o Maracanã. Falta de planejamento, jogaram rios de dinheiro pelo desperdício para grandes empreiteiras.
Muito obrigado, candidato. Agora, o candidato que responde sobre segurança é... O tema agora é segurança e o candidato é... Marcelo Crivella. Vamos ouvir então a pergunta. Olha, 37 anos... Boa noite, meu nome é Diego Carbonel, sou morador de Ramos e minha pergunta é sobre segurança. Tendo em vista os últimos acontecimentos que vitimaram alguns policiais dentro de comunidades onde existem as UPPs, eu gostaria de saber do posicionamento dos candidatos com relação às UPPs, de que forma pretendem melhorar a atuação das mesmas dentro das comunidades e a relação entre policiais e moradores. Essa foi a pergunta do Diego. Agora sim, candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. A minha resposta é a seguinte: o PP é uma conquista nossa. Nós não podemos admitir que o nosso povo vivesse em comunidades sobre regras impostas. Isso é inadmissível. O único lugar no Brasil, talvez no mundo, que se tivesse áreas dominadas por bandidos. Agora, as UPPs sofreram uma ambição política, eleitoral. Fizeram demais e aí expuseram a vida de muitos policiais. Uma outra coisa que é muito importante a gente pensar aqui agora: um governo precisa ter mãos limpas, senão suja tudo. Maracanã fica o dobro do preço, polícia vira milícia, suja até a Petrobras. Se não tiver mão limpa, suja tudo. E nesse caso, é como limpar a escada. Tem que limpar de cima para baixo. Se não houver exemplo do governador, se ele viver envolvido em escândalos, se seus auxiliares diretos saem para festas, colocam um guardanapo na cabeça, não há como ter moral para motivar a tropa e se impor diante dos bandidos. A política exige exemplo. Se não der exemplo, não tem segurança pública. Candidato, o senhor tem mais 43 segundos. É que o cronômetro saiu do ar, mas o fato é o seguinte: o fundamental na questão da segurança é a gente arrumar o Estado de cima para baixo. De baixo para cima a gente não consegue. É preciso ter um governo honesto, capaz, com secretários honestos, e eles trazerem os comandantes honestos. E há muita gente boa, que hoje está colocada em segundo escalão, em terceiro escalão, que querem uma chance. A maioria dessas pessoas vão se motivar quando verem que há um governo que não se envolve em corrupção. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roubar. Muito bem, vamos agora sortear o candidato que responde sobre o tema saúde. O candidato é Luiz Fernando Pezão. Nesse momento, vamos ouvir a pergunta que foi enviada para a nossa redação. Podemos colocar? Pode colocar. Meu nome é José, sou cardíaco, tenho 65 anos, moro em São João do Meriti. Tomo 10 remédios e a farmácia popular nunca tem. O que é que o senhor vai fazer para mudar isso? Candidato, 2 minutos para a sua resposta. A área da saúde é uma área que eu vou cuidar cada vez mais com muito carinho. Uma área que eu cuidei quando fui prefeito de Piraí, que tem hoje, em municípios do porte do município de Piraí, a melhor saúde do estado e a 8ª do país. Atenção básica à saúde, levar o médico de família e levar principalmente, as farmácias, intensificar o abastecimento, melhorar. A gente sabe que ainda tem muito para ser feito na saúde, mas eu vou cuidar com carinho imenso, o mesmo carinho que eu tive na minha cidade, eu vou ter à frente do governo do estado, botar os hospitais nossos para funcionar cada vez melhor, uma parceria maior ainda com o governo federal, botar esses 9 hospitais federais para reabrirem as suas emergências que foram fechadas, botar essa rede para falar com a nossa rede e falar com a rede dos municípios, levar as clínicas da família, que nós já inauguramos 7 e só nesse final de semana, até terça-feira estamos inaugurando mais 4 e até o final do ano mais 8. Fazendo parceria com as cidades, aproveitar o programa Mais Médicos da presidenta Dilma e ajudar a levar a atenção básica à saúde.
para aquela mãe que vai hoje para a emergência do hospital concorrer com o baleado, concorrer com o atropelado, ter o seu atendimento na porta de casa com os médicos de família, ajudar os municípios nessa política. E melhorar os nossos hospitais, que já melhoraram muito e queremos melhorar muito mais, como o Dona Lindu, em Paraíba do Sul, o Alberto Torres, em São Gonçalo, o Hospital da Criança em Vila Valqueire, o Hospital Carlos Chagas, que já fez mais de 800 cirurgias bariátricas, quando o governo federal fazia com seus hospitais 20 por ano. Continuar a investir em centros de imagens, como nós vamos inaugurar agora de Niterói. Candidato, tempo esgotado. O tema agora é educação. Vamos sortear, então, um candidato que vai responder a pergunta enviada pelo WhatsApp, pelas redes sociais. O candidato que vai responder é Antony Garotinho. Candidato, pode rodar a pergunta, por favor. Meu nome é Anderson Moura, sou morador de Quintino e eu gostaria de fazer uma pergunta sobre educação. Pois toda época de eleição sempre há propostas do ensino no horário integral, mas efetivamente a gente não vê nada feito a respeito disso. Gostaria de saber dos candidatos quais são as suas propostas a respeito do horário integral para a educação pública. Candidato Antony Garotinho, 2 minutos para a pergunta do Anderson. Olha, meu querido Anderson, eu participei, junto com o Brizola e com o Darcy Ribeiro, da implantação dos CIEPs. Infelizmente, hoje, muitos deles foram municipalizados, estão com as prefeituras. O governo do Estado pode e deve fazer um processo de reforço escolar nas suas escolas, caminhando na direção do ensino integral, que é o ideal. Aquilo que foi preconizado por Anísio Teixeira, colocado em prática pelo professor Darcy Ribeiro. Mas há outras coisas que precisam ser feitas na educação. Por exemplo, esse governo atual acabou com as coordenadorias de educação. Reduziu de tal maneira as coordenadorias que os professores têm que viajar, às vezes, 4, 5 horas para resolver um problema burocrático. Nós vamos retornar às coordenadorias de educação. Vamos dar o plano de cargos e salários que eles não deram, mentiram, prometeram, enganaram a população. Vamos fazer com que as nossas escolas abram aos finais de semana dentro daquele projeto Escola de Paz, onde a gente possa fazer a integração de toda a comunidade com você, o seu colega com o seu pai, onde possa se praticar arte, cultura, esporte, enfim. A educação é sempre o melhor caminho para se construir uma sociedade livre, democrática e de pessoas conscientes. Eu, que criei a UESO, Universidade da Zona Oeste, criei o CEDERJ, o Centro de Ensino à Distância do Estado do Rio de Janeiro, e terminei a UENF, não posso ser contra a educação. Pelo contrário. Candidato, tempo esgotado. Obrigado. E por último, o candidato que vai responder a pergunta sobre transporte é Tarcísio Mota. Vamos ouvir, então, a pergunta direcionada ao candidato. Oi, sou Ana Paula Pinheiro, moradora de Belfort Roxo, e gostaria de saber qual a melhor proposta para o transporte público, principalmente para moradores da Baixada Fluminense, que levam cerca de 2 horas para chegar ao centro do Rio. Não existiria nenhuma possibilidade de implantar o uso de barcas para o acesso desses moradores a demais localidades do Grande Rio? Candidato Tarcísio, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Excelente pergunta, Ana Paula.
Essa é uma questão fundamental para o morador da região metropolitana do Rio de Janeiro, que é o sofrimento de já levar mais tempo do que qualquer outra região metropolitana no Brasil para chegar de casa ao trabalho e para retornar à sua casa. E por isso, para a Baixada Fluminense especificamente, nós precisamos melhorar e muito o serviço de trens, aumentando a eficiência, a segurança, o horário, e isso precisa ser feito de forma urgentemente, garantindo à população o direito de ir e vir, o direito ao transporte. Mas a sua pergunta é ótima porque ela fala em outro modal que pode e deve ser estendido, tanto para São Gonçalo quanto para a Baixada Fluminense, que é o modal Barcas. É absolutamente necessário que nós construamos uma estação das barcas em São Gonçalo e a outra na Baixada Fluminense. O lugar mais tecnicamente viável é em Magé, no antigo Porto da Estrela, mas ali também nós podemos integrar outros sistemas de transporte e fazer com que nós tenhamos a integração entre os modais, o que não foi feito nos últimos governos. Nós temos, por exemplo, a estação das barcas na Ilha do Governador, a estação do Cocotá, que sequer está integrada com as linhas de ônibus. Nós precisamos integrar metrô, trem, barcas e ônibus. A região metropolitana do Rio de Janeiro precisa de transportes de massa. Nós precisamos também regulamentar o transporte alternativo, com regulamentação individual e não criminalizadora dos seus trabalhadores. Por fim, é preciso também pensar no transporte público para o interior do estado. Já há situações em regiões do interior, como por exemplo a região dos lagos, onde nós já precisamos pensar na questão do transporte de massas. E aí é preciso, por exemplo, aproveitar os trens regionais, que foram deixados à míngua, que foram sucateados e hoje já não existem mais. O fundamental aqui é que a gente entenda transporte como direito e não como mercadoria. O cidadão merece respeito e é isso que a gente vai fazer. Obrigado, candidato. E esse foi o segundo bloco do nosso debate entre os candidatos ao governo do estado. Vamos a um rápido intervalo e na volta a gente vai saber mais um pouco sobre a proposta de cada um deles. Não saia daí. Eleições 2014. O voto é na Record. Voltamos com mais um bloco de confronto direto entre os candidatos na disputa pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Vamos às regras desse bloco. Seguindo a mesma regra do primeiro bloco, o candidato que vai começar a rodada será sorteado ao vivo. O escolhido vai ser o primeiro a perguntar e o último a responder. Cada candidato vai ser questionado uma vez. Para isso, a pergunta nunca vai poder ser feita para quem já respondeu. O candidato que perguntar vai ter direito à réplica, o que responder poderá fazer a tréplica. São 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta e 30 segundos para a réplica e tréplica. O microfone será cortado quando o tempo terminar. Então, vamos ao sorteio. Vamos começar. Pelo nosso sorteio, o candidato que inicia essa rodada é o candidato Antony Garotinho. Candidato para quem o senhor direciona a sua pergunta, por favor. Pro Pezão. Nesse momento, no relógio, 30 segundos para a sua pergunta. Queria perguntar ao Pezão o que ele acha que deveria acontecer com uma pessoa ou com uma empresa que adquire um bem com uma procuração falsa. Alguém que engana a justiça. O que deve ser feito com essa pessoa? Ou com essa instituição? O candidato Luiz Fernando Pezão, nesse momento, o senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Candidato Antony Garotinho, queria entender melhor a sua pergunta, mas eu acho que a empresa ou essa pessoa cometeu um ato errado, um ato falho, né? Mas queria entender mais a sua pergunta. Candidato, o senhor tem mais 1 minuto? Não, quero... Para a sua resposta. Eu já respondi. O senhor já respondeu? Já respondi.
Então, vamos zerar aqui o nosso relógio, não é? Zerando. O candidato Antony Garotinho, o senhor tem 30 segundos para a sua réplica. Então, só para dizer que a TV Globo comprou a TV Globo de São Paulo, antiga TV Paulista. Os herdeiros estão na justiça até hoje, porque comprou com uma procuração falsa. E como a Globo é grande patrocinadora e apoiadora do Pezão, eu queria saber se ela merece o mesmo tratamento de todos os mortais. O candidato Luiz Fernando Pezão tem mais 30 segundos para a tréplica. Candidato Antony Garotinho, eu acho que o senhor tem que aproveitar, lamento, a gente está aqui no debate para discutir o futuro do Estado do Rio, o futuro do país. Eu acho que todo Estado tem seus problemas, nós avançamos muito na nossa gestão. Agora, os problemas das instituições privadas, eu acho que tem que ser discutido no fórum competente, não num debate como esse, que a população está esperando a gente ver o avanço para o Estado do Rio de Janeiro. Tempo esgotado, candidato. Nesse momento, o candidato Luiz Fernando Pezão escolhe para quem quer perguntar. Eu escolho o professor Tarcísio. Nesse momento, no relógio, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Professor, nós fizemos um grande investimento para colocar o Estado do Rio de Janeiro no centro e a Baixada Fluminense com investimento no arco metropolitano. Investimento grande e forte na infraestrutura em parceria com a presidenta Dilma. O mesmo investimento que estamos fazendo agora na Baixada para levar a Via Light até a Avenida Brasil. O que é que o senhor acha dessas obras de infraestrutura dentro do Estado? Zerando o cronômetro, o candidato Tarcísio Mota, 1 minuto e meio para a sua resposta. Obras de infraestrutura são sempre importantes para dinamizar a economia. Mas o importante é que a gente pergunte para onde vai o desenvolvimento desta economia. O governo Cabral foi muito generoso com as grandes empresas, com a atração de determinados empreendimentos, como, por exemplo, a fábrica de automóveis populares, a Jaguar Land Rover, lá em Itatiaia. Emprestou, colocou à disposição 629 milhões de reais para criar impressionantes 400 empregos. São os empregos mais caros da história. Se nós tivéssemos aplicado esse mesmo dinheiro em cultura, por exemplo, sustentaríamos 2.000 pontos de cultura em todo o estado do Rio de Janeiro, gerando direito para as pessoas, fazendo com que o cidadão tenha mais direitos. É importante que a gente tenha clareza. O Estado deve existir para garantir direitos do cidadão e não privilégio apenas de uma elite empresarial que anda com guardanapos na cabeça de helicóptero para lá e para cá. Portanto, a pergunta que deve ser feita é: desenvolvimento para quem? Para quem serve o crescimento econômico do Estado do Rio de Janeiro? Você, morador, que vive num Estado autoritário, caro, cada vez mais caro, a maior inflação do país tem sido aqui, se pergunte sobre o que tem sido o desenvolvimento nos últimos anos. Se você tem mais direitos agora ou não. Com certeza, Ike Batista, apesar de falido, agradece muito ao governo Cabral. E você que está em casa, o desenvolvimento te serviu? Tempo esgotado, candidato. O candidato Luiz Fernando Pezão, o senhor tem 30 segundos para a réplica. Professor Tarcísio, o arco metropolitano é a nova fronteira do desenvolvimento no país. Vai permitir que o trabalhador, o morador da Baixada Fluminense, o jovem da Baixada, possa viver e trabalhar na Baixada. Procter & Gamble, agora a Bunge Alimentos, a MRS Logística em Queimados, diversos empreendimentos estão chegando para instalar ao longo do arco metropolitano. Nós temos que preparar esses jovens com centro de vocação tecnológica para aproveitar esses empregos. Obrigado, candidato. Agora o candidato Tarcísio Mota tem mais 30 segundos para a tréplica. Novamente, o candidato Pezão só tem a falar das empresas. É importante que a gente fale aqui do cidadão. É importante dizer que os investimentos necessários em saúde, em educação, em cultura não foram feitos. Esse Estado esteve a serviço. Quem determinou as políticas públicas foram exatamente essas empresas que ele tanto cita. Nós não podemos mais cair no conto do vigário e achar que o lucro está acima da vida. O Estado deve garantir a vida e os direitos. Tempo esgotado, candidato. O candidato Tarcísio Mota, agora é sua vez de perguntar. Para quem? Eu escolho o candidato Lindbergh. Relógio na tela.
30 segundos para a sua pergunta. Lindbergh, seu partido, o PT, participou do governo Cabral durante 7 anos e meio. Antes disso, chegou a ser vice do governo Garotinho. Mas eu queria te perguntar, nos últimos 8 anos, e te pedir para que você avaliasse a atuação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, ocupada pelo seu partido, no governo Cabral. Pergunta finalizada, candidato. Mais 10 segundos, ok. 1 minuto e meio para o candidato Lindbergh Farias na resposta. Olha, Tarcísio, você sabe que eu estou há muito tempo lutando para que o PT saísse do governo. Se deixasse por uma parte do PT, estavam apoiando a candidatura do Pezão. Nós fizemos uma luta política. E eu acho que o PT tem que sair de todos os governos do PMDB. Tem que sair da prefeitura do Eduardo Paes. Foi uma batalha. E nós vencemos. E por que sair? Eles não aproveitaram. Eu digo o seguinte, Lula e Dilma abriram os cofres para o governo do Estado, mas infelizmente eles não aproveitaram para melhorar a vida das pessoas. E eu queria me dirigir a você, porque eu vejo algumas pesquisas e eu não consigo entender, porque eu pergunto a você, a saúde está boa? Não. A saúde está abandonada. As pessoas estão demorando mais de 1 ano nas filas dos exames. Faltam médicos nas UPAs, em tudo que é lugar. O transporte público está bom? Não está bom. É possível ir por um outro caminho, um caminho diferente na política. Professor Tarcísio, em relação à Secretaria do Meio Ambiente, nós tivemos um secretário, que foi o Carlos Mink, que fez um bom trabalho. Organizou a pasta, criou o INEA. Agora, não era porque tinha um trabalho sendo bem sucedido na Secretaria do Meio Ambiente que nós queríamos que o PT continuasse nesse governo, porque a gente acha que esse governo se perdeu. Cabral e Pezão tiveram todas as chances de fazer um bom governo, mas defenderam só os interesses das empresas e se distanciaram da vida do povo. Por isso eu sou candidato. Quero representar uma alternativa diferente, que represente um novo caminho. Tempo esgotado, candidato. O candidato Tarcísio Mota, 30 segundos para a réplica. Pois não, candidato, 30 segundos. Lindbergh, seu partido, o PT, e que bom que você está se diferenciando, mas seu partido, o PT, reflexibilizou as licenças ambientais, garantiu, por exemplo, a questão da TK-CSA, que gera chuva de prata na Zona Oeste, garantiu o Porto do Açu, que na verdade expropriou centenas de agricultores que lá estavam, garantiu licenças ambientais da questão do Comperge e uma barragem que vai também expropriar agricultores, o campo de golfe olímpico em cima de uma área de preservação ambiental. Vocês não foram... Tempo esgotado, candidato. Tempo esgotado. Candidato Lindbergh Farias, o senhor tem mais 30 segundos para a tréplica. Tarcísio, eu tenho o maior respeito por ti, você é um educador. Agora, se você conversar com qualquer ambientalista, ele vai reconhecer os avanços da gestão de Carlos Mink na frente da Secretaria do Meio Ambiente. Agora, o governo se perdeu. Como apoiar um governo que colocou polícia em cima de professores? Como apoiar o governo envolvido em tantos escândalos? Escândalos do guardanapos e outros. Então nós não tínhamos outra alternativa senão construir a nossa candidatura. E eu peço a você um voto de mudança nessa eleição. Candidato Lindbergh Farias, agora o senhor deve fazer a pergunta para o candidato Marcelo Crivella pela ordem da regra, já que o candidato Antony Garotinho deve ser o último a responder porque ele iniciou essa rodada. Candidato Lindbergh, 30 segundos. Pergunta. Senador Crivella, eu queria falar sobre a saúde, porque a saúde, como eu falei, está abandonada. E tem um problema, é que o dinheiro não chega na ponta, porque tem um governo que está aí, que são grupos políticos antigos, com empresas, em que uma parte desses grupos políticos são sócios. E o dinheiro não chega na ponta. Antes de ontem saiu uma denúncia na revista Veja, falando de um empresário que era sócio do presidente do PMDB, Jorge Pisciani. Tempo esgotado, candidato. Tempo esgotado. O senhor... Eu posso complementar a sua Um minuto pergunta. E meio agora, candidato, para o senhor. Pois não. Se você me permitir, eu complemento a sua pergunta, porque eu li a reportagem. É um escândalo. O presidente da Assembleia, presidente do partido, envolvidos com empreiteiros, com fornecedores de mão de obra para o Estado. Aliás, nosso orçamento de 77 bilhões, metade está terceirizado. E isso tudo traz um conflito de interesse terrível numa área que não podia haver isso, que é a área da saúde. Hoje existe uma fila invisível no Rio de Janeiro, que são 20 mil pessoas, muitas delas gemendo, esperando por uma cirurgia. Amanhã pode ser o senhor, pode ser a senhora,
pode ser seu filho. Não confie na propaganda. O governo Cabral, Pezão, investiram no ano passado 300 milhões de reais em propaganda. Em nenhum estado do Brasil se investiu tanto. A campanha do Pezão também é imperdulária, conspícua, faustosa, enquanto a gente tem gente que está morrendo na fila para uma cirurgia. A questão da saúde clama aos homens, clama aos céus, mas clama também aos homens de boa vontade. Nós precisamos organizar isso com humanidade, aplicar recursos, ajudar essas pessoas que hoje, repito, estão à morte porque falta sensibilidade ao governo para aplicar recursos com competência na saúde pública do nosso Estado. Tempo esgotado, candidato. Candidato Lindbergh Farias, 30 segundos para a sua réplica. Olha, só para complementar, esse empresário que é sócio do deputado Jorge Pisciani, do deputado Paulo Melo, recebeu 480 milhões do governo do Estado. Então não tem como melhorar com esse pessoal que está aí. É a mesma turma. Por trás do Pezão está Sérgio Cabral, está deputado Eduardo Cunha. Só tem um jeito de melhorar a saúde nesse Estado, mudando esse governo, trocando esse pessoal, colocando alguém jovem, determinado, que não tenha compromisso com esse pessoal, tenha compromisso com um cidadão trabalhador do Rio de Janeiro. Tempo finalizado. O candidato Marcelo Crivella, 30 segundos para a tréplica. Eu gostaria de dizer que tenho todo o apreço pelo Pezão. Ele é realmente isso que a propaganda diz, um jeito simples, modesto, mas completamente capturado por um grupo que o ajudou e pelo qual ele tem imensa gratidão. Mas esse grupo já passou, já era, não pode continuar. Vidas estão sendo ceifadas por uma administração que não tem responsabilidade. Político que não tiver mãos limpas suja tudo. E nós precisamos de limpeza. Tempo finalizado, candidato. O candidato Marcelo Crivella, o senhor tem que obrigatoriamente perguntar para o candidato Antony Garotinho, que iniciou a nossa rodada. Candidato Marcelo Crivella, 30 segundos na tela. Garotinho, eu tenho uma preocupação muito grande com 20 mil pessoas que estão agora nos assistindo, gemendo, algumas delas sem saber quando vão ser operadas. O Estado gastou só 7% do orçamento em saúde e no índice do Ministério da Saúde é o penúltimo em questão de qualidade de saúde. Como fazer para mudar isso? Eu sei que tem que mudar o governo, mas quais são os seus planos? Olha, em primeiro lugar... Um momento, candidato, um momento. O candidato Antony Garotinho, nesse momento, 1 minuto e meio para o senhor. Crivella, eu estive essa semana visitando o Hospital da Posse. Chamar aquele hospital de hospital é brincar. Aquilo é um matadouro. Ao mesmo tempo, fechou-se o Hospital de Mesquita. O Hospital de Nilópolis, precário. O Hospital de São João de Meriti, que deveria ser uma emergência, foi transformado no hospital direcionado ao atendimento à mulher. Então, o que eu vou fazer? Eu vou assumir para o Estado a responsabilidade por esses hospitais. Eu vou assumir o Hospital da Posse, vou assumir o Hospital de Mesquita, vou fazer o Hospital Regional de Volta Redonda, que o Pezão e o Cabral estão enrolando o Hospital Regional e as pessoas estão morrendo. Enfim, eu vou fazer a saúde funcionar de verdade. Hoje em dia, o dinheiro da saúde está sendo gasto com o quê? Com organizações sociais. Para atender a quem? A esses amigos, empresários, empreiteiros de mão de obra, que estão ganhando milhões, enquanto as pessoas não conseguem fazer sequer um exame. Eu vi uma senhora me pedindo para conseguir uma sonda para ela no Hospital da Posse. Essa é a situação. É isso que tem que mudar. Tempo esgotado. Candidato Marcelo Crivella, candidato, o senhor tem 30 segundos para a réplica. Eu quero propor aqui e assumir um compromisso de que no meu governo nós não vamos gastar essa fábula de recursos com propaganda, com autopromoção, enquanto o senhor, a senhora, seu filho, seu parente, seu amigo estiverem na fila esperando uma cirurgia. Nós vamos tratar disso com prioridade. A sua vida estará em primeiro lugar. Enquanto não houver saúde, não vamos gastar com autopromoção. Agora, o candidato Antony Garotinho tem mais 30 segundos
para a tréplica. E mais, é preciso valorizar os profissionais de saúde. O último aumento que eles tiveram foi a gelete que eu dei. Neste governo atual, os médicos foram chamados por Cabral e Pezão de vagabundos. Eu vou dar o plano de cargos e salários aos médicos, valorizar os profissionais de saúde e fazer concurso público para estruturar a rede de saúde. E esse foi o terceiro bloco do nosso debate. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta mais um pouco das propostas de cada candidato na corrida ao governo do Rio. Eleições 2014. O voto é na Record. Voltamos com mais um bloco do nosso debate entre os candidatos ao governo do estado. Vamos às regras deste quarto bloco. Nessa rodada, vamos manter a dinâmica do terceiro bloco. O candidato que fará a primeira pergunta será sorteado ao vivo e vai ser o último a responder. Ele escolhe para quem vai a pergunta. Cada candidato vai ser questionado uma vez. Para isso, a pergunta nunca vai poder ser feita para quem já respondeu. O candidato que perguntar vai ter direito à réplica. O que responder poderá fazer a tréplica. São 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta e 30 segundos para a réplica e tréplica. O microfone será cortado quando o tempo terminar. Então vamos começar. Pelo sorteio, o candidato que inicia essa rodada é... Candidato Tarcísio Mota. Candidato para quem o senhor direciona a sua pergunta. Eu direciono novamente ao candidato Pezão. Nesse momento, 30 segundos para a sua pergunta. Pezão, você deve ter ouvido a pergunta da Ana Paula. O trabalhador do Rio de Janeiro, hoje é aquele que leva mais tempo para chegar da sua casa ao trabalho e no retorno. O Rio de Janeiro vive um caos na mobilidade urbana, mas vocês mantiveram por 8 anos o secretário Júlio Lopes à frente da secretaria. Como é que você explica, diante de tanto caos, manter aquele secretário no seu governo? Só um momento, candidato. O candidato Luiz Fernando Pezão, 1 minuto e meio para a sua resposta. Professor, nós pegamos o transporte numa situação muito difícil. Os meios de transporte tinham sido concedidos no governo Marcelo Alencar e passaram muitos anos sem investimentos. Nós pegamos com 10 trens com ar-condicionado e estamos hoje com 130, vamos chegar em dezembro com 150, que permitiu, e até ano que vem, abril, maio, toda a frota renovada, que permitiu aumentar de 330 para 680 mil passageiros. Pegamos as barcas com 5 barcas alugadas, 4, alugamos mais 5, compramos mais 9 e lancei edital agora para comprar mais 4 da linha da ilha e para a ilha de Paquetá. Estamos fazendo um metrô para a Barra da Tijuca, que meus adversários adoram falar que é um metrô para rico. Metrô que vai beneficiar o morador da Rocinha e o morador da Pavuna e da Baixada, que vai entrar com bilhete único e sair na Barra da Tijuca para trabalhar. Estamos fazendo agora, junto com a presidenta Dilma, pela primeira vez, aportando recursos do Orçamento Geral da União. Estamos colocando no mercado a linha 3, que liga Niterói e Itaboraí. E estamos licitando, deixando projetos prontos. Gávea Carioca, Uruguai, Almeia, Jardim Oceânico, o Recreio dos Bandeirantes e a estação de Estácio, a Praça 15. A gente sabe que ainda falta fazer muito no transporte, mas nós realizamos muito. O candidato Tarcísio Mota, o senhor tem 30 segundos para a réplica. Vocês realizaram muito mesmo, acabaram com o bondinho de Santa Teresa. O Júlio Lopes é o secretário das chicotadas da Supervia, o secretário que riu do povo quando mais um trem se acidentou naquelas fotos. É o secretário que acabou com as barcas noturnas de Niterói.
Pezão, não dá para esconder e agora dizer que vai fazer um montão de coisas. Vocês tiveram 8 anos no poder e deixaram um dono de escola particular diante da Secretaria de Transportes. Você não responde essa pelo mesmo fato que você gaguejou na primeira pergunta. Tempo esgotado, candidato. Tempo esgotado. O candidato Luiz Fernando Pezão tem mais 30 segundos para a tréplica. Professor Tarcísio, eu falei e continuo a repetir, ainda falta a gente fazer muito, mas nós realizamos muito em todos os meios de transporte, inclusive os bondinhos que estavam sucateados e que a gente está começando a entregar ele todo remodelado, novo e com segurança, com todo o boicote que infelizmente o seu partido patrocinou lá nas obras de revitalização do bonde de Santa Teresa. Nós sabemos que ainda temos que fazer muito. Tempo esgotado, candidato. Candidatos, eu só peço que esperem pela marcação do mediador antes das falas. Por favor, tá? Candidato Luiz Fernando Pezão, agora o senhor escolhe para quem quer perguntar. Eu pergunto ao senador Marcelo Crivella. Senador... Candidato, o senhor tem 30 segundos. Senador, nós sabemos dos problemas que tem a Baixada Fluminense, mas nós vamos fazer uma obra que conseguiu o terreno com a Prefeitura de Nova Iguaçu, que é o Parque da Baixada, inspirado no Parque de Madureira, do prefeito Eduardo Paz, que revitalizou toda aquela área de Madureira. O que o senhor acha desse investimento para a cultura e para o lazer da Baixada Fluminense? Candidato Marcelo Crivella, o senhor tem nesse momento 1 minuto e meio para a sua resposta. Pezão, depois de 8 anos de governo, eu acho que isso aí está completamente, vamos dizer assim, fora de tempo, anacrônico. Era para ser feito isso há muito tempo. Pezão, a gente precisa explicar para o nosso povo da Baixada o seguinte: por que até hoje falta água na Baixada, Pezão? Nós temos que explicar para o nosso povo por que no RAIS do Ministério do Trabalho, a gente no Rio de Janeiro gerou 100 mil empregos ano passado, mas só 2.500 empregos na Baixada, Pezão. Por que o secretário de Obras, o Pezão, que é apresentado na propaganda como um grande tocador de obras, atrasou 5 anos, Pezão? O arco metropolitano era para estar pronto em 2009, terminou em 2014, Pezão. A Baixada não aguenta mais promessas do governo. A saúde está mal, Pezão. O transporte está mal. Os trens são verdadeiras carroças sobre trilhos. De tal maneira que eu aplaudo. Você, antes do final, tem até, num ato de remorso, o governo prometido fazer o parque. Mas isso não paga os seus pecados do passado, que com a Baixada Fluminense, Pezão, você vai ter que ir para o confessionário e pedir muito perdão a Deus. Candidato, o senhor tem mais 10 segundos? Quer utilizar? Não, eu deixo para o Pezão. Candidato Luiz Fernando Pezão, na tela, 30 segundos para a sua réplica. Senador, a área de lazer, assim como a água, como o arco metropolitano, como o bairro novo que nós estamos fazendo, 2.700 ruas na Baixada, levando dignidade, levando pavimentação, cidadania, aqueles moradores que pisavam na lama. O parque e a área de lazer ela é importantíssima. E ele só foi possível por causa da construção do arco metropolitano, que viabiliza o acesso a essa área. Então a gente vai perseguir muito, entregar essa grande área de lazer para a Baixada. Tempo esgotado. O candidato Marcelo Crivella tem mais 30 segundos para a tréplica. Não, a área de lazer é importante. Agora, o arco metropolitano é aquilo que eu falei no princípio, Pezão. A gente precisa ter planejamento no Estado. Não tem zoneamento ali. Aquilo precisa ser realmente um arco de logística para atrair essas empresas, gerar os empregos que a gente não gerou na Baixada. Pior, Pezão, metade das escolas de Caxias não tem cano d'água. Ou é poço ou carro-pipa. A gente não tem o que celebrar nesse governo para a Baixada. Nesse momento, o candidato Marcelo Crivella escolhe para quem direciona a pergunta. Lindbergh, a economia... No momento, candidato, no relógio, 30 segundos para o senhor. Lindbergh, a economia do Rio de Janeiro, a despeito do que diz o governo atual, cresceu menos, comparado no resto do Brasil, entre 2008 e 2013. Nós somos recordistas de incidência de tuberculose epicentro na Rocinha e também na mortalidade materna.
eu queria saber o que você acha dessa calamidade. Senador Marcelo. Um momento, o candidato Lindbergh Farias, o senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Senador Marcelo Crivella, na verdade, mortalidade materna, o Rio de Janeiro é o segundo pior estado do país, só perto do Piauí. E é por isso que eu quero conversar com você que está em casa, porque eu acho que nessa eleição tem um jogo de marketing que estão tentando confundir você. Primeiro, o candidato Pezão esconde o Sérgio Cabral na sua propaganda de televisão. Esconde que começou na política junto com o Garotinho. E apresenta como um novo. Quando a gente sabe que você tem que avaliar nesse momento justamente se a saúde está funcionando bem. E todo mundo que eu converso, por onde eu passo, as reclamações são as mesmas. Ninguém consegue fazer exame nesse estado do Rio de Janeiro. Você vai em uma UPA, numa clínica da família, faltam médicos. Transporte público, ao contrário da propaganda do candidato Pezão, é precário. Os trens quebram todo dia. Trens e metrôs superlotados. Empresa de ônibus faz o que quer nesse estado. No respeito ao trabalhador, no respeito ao idoso. E o mais grave, senador Crivella, você sabe que aqui no Rio tem uma agência para fiscalizar o transporte público. Só que o PMDB nomeou quem para essa agência? Um ex-tesoureiro. O tesoureiro era o que recebia recursos de empresas na época da campanha. Eles nomearam o ex-tesoureiro do PMDB para fiscalizar o transporte. Nomearam o vice-presidente do metrô. Aí botaram para dentro da Getrânsito para fiscalizar o metrô. Então as coisas... Tempo esgotado, candidato, tempo esgotado. O candidato Marcelo Crivella, 30 segundos para a sua réplica. Eu quero aproveitar aqui também, o Lindbergh, para fazer uma desculpa ao Paulo Melo, porque teve num debate desses, Pezão, eu disse que não tinha nada contra ele, mas nomear a irmã para conselheira da Getrans seria ruim. Ele encontrou comigo e disse que não tinha nomeado, é verdade. Quem foi nomeada foi a Lucineide Cabral, que foi chefe de gabinete dele. Não é a irmã, eu quero aqui pedir desculpa. Mas simbolicamente está errado. O governo precisa se impor, não pode ter conflito de interesse. Tempo esgotado, candidato. Candidato Lindbergh Farias, o senhor tem mais 30 segundos para a tréplica. Candidato Crivella, eu quero insistir que nós só vamos melhorar os serviços públicos na ponta, seja educação, saúde, transporte, se a gente afastar esse pessoal que está aí há mais de 16 anos. Se colocar alguém com vontade, que não tenha esses compromissos, que dê uma dura, que veja os contratos, que faça revisão, que faça auditorias, porque senão não sobra recursos na ponta para melhorar o serviço público para você. Por isso ainda temos mais de uma semana nessas eleições. Aceite um caminho da mudança. É possível... Tempo esgotado, candidato. O candidato Lindbergh Farias, agora o senhor deve fazer a sua pergunta para o candidato Antony Garotinho, pela ordem da regra, já que o candidato Tarcísio Mota deve ser o último a responder, porque ele iniciou essa nossa rodada. Nesse momento, na tela, candidato, 30 segundos para a sua pergunta. Já 2 vezes que eu sou obrigado a perguntar ao candidato Garotinho, mas eu queria que o candidato Garotinho falasse da sua relação com o candidato Pezão. O candidato Pezão foi seu braço direito, foi secretário da Rosinha. O senhor que indicou ele para ser vice do Sérgio Cabral e ele ficou lá colado com os 8 anos do Sérgio Cabral. Como é que foi o desempenho dele como seu secretário? O candidato Antony Garotinho, 1 minuto e meio para a sua resposta. O passado pertence ao passado. Graças a Deus, eu me livrei de Pezão, Pisciani, Paulo Melo e a quadrilha do PMDB. Graças a Deus. Hoje eu quero olhar nos seus olhos e dizer que eu errei. Todos nós erramos. Eu confiei em pessoas que colocam os seus interesses pessoais acima dos interesses do povo. Eu, quando confiei em Pezão, ele era uma pessoa humilde lá de Piraí. Ele não morava no Leblon. Eu, quando confiei em Pezão, ele era uma pessoa vocacionada a ajudar o povo e não se envolver com essa curriola de mafiosos que ele se envolveu. Mas hoje, ao olhar para frente, eu quero reduzir o IPVA em 50%, que o Pezão deu só para os empresários de ônibus. Eu quero acabar com a vistoria anual e passar para 2 anos. Eu quero dizer a você de São Gonçalo,
você da Baixada, eu vou reduzir de novo o preço das passagens de ônibus quando eu fiz do meu governo, porque eles estão comandados pela máfia dos ônibus a que eles se entregaram. Eu quero retomar o Maracanã de volta. Pezão é passado. Vamos olhar para frente. Vamos olhar para o futuro. Tempo esgotado, candidato. Candidato Lindbergh Farias, 30 segundos para a sua réplica. Eu queria que você me ajudasse a livrar o Rio de Janeiro de um segundo turno entre Pezão e Garotinho. O Rio de Janeiro não é isso. O Rio de Janeiro é um estado de vanguarda, que sempre esteve à frente do país. Na verdade, é o mesmo grupo. Quem estava por trás do governo Garotinho? Sérgio Cabral, Pisciani, Eduardo Cunha, Pezão. Quem está por trás do governo Pezão? Os mesmos, Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, Pisciani, as mesmas empresas. É possível construir um novo caminho. Por isso eu peço o seu voto. Agora o candidato Antônio Garotinho tem 30 segundos para a réplica. Lamento a falta de memória do Lindbergh. Quem estava por trás do meu governo era o PT. Eu fui eleito com Benedita da Silva de vice. O meu secretário de planejamento foi Jorge Bittar, seu colega. O meu secretário de transporte reduziu as passagens foi Raul Debonis, seu colega de partido. O presidente da SEDAI foi Montenegro, do seu partido, homem honrado. Então, tempo esgotado, candidato, tempo esgotado. O candidato Antônio Garotinho, o senhor tem que, obrigatoriamente, perguntar para o candidato Tarcísio Mota, que iniciou essa rodada. 30 segundos para o senhor. Tarcísio, eu gostaria de saber se você tem conhecimento de quantas casas populares com dinheiro do Estado este governo construiu. Não do Minha Casa Minha Vida, nem do dinheiro que veio para a região serrana, que eles desviaram também, mas com o dinheiro do Estado. Eu construí 28 mil. Eu gostaria de saber se você sabe quantas o Pezão... Tempo finalizado, candidato. O candidato Tarcísio Mota, 1 minuto e meio para a sua resposta. Eu sei que há uma completa falta de compromisso com a política de moradia no atual governo, no governo Cabral. A gente tem que lembrar que morar é um direito e que a moradia deveria ser construída para garantir esse direito. Ao contrário, nós temos um mercado imobiliário que faz com que os preços subam, que os preços, inclusive cotidianos, e que as pessoas paulatinamente sejam expulsas das suas casas. Nós temos hoje uma situação terrível, em que o Minha Casa Minha Vida, que é do governo federal, constrói casas, mas o déficit habitacional continua crescendo. E continua crescendo por quê? Porque nós estamos vivendo num estado cada vez mais caro, onde o governo não faz o que precisa na sua política, nos seus instrumentos jurídicos, para garantir o preço da terra, o preço dos aluguéis e fazer com que a pessoa consiga continuar na sua casa. O que se faz hoje, por exemplo, na prefeitura com Porto Maravilha, onde a maior parte dos prédios são prédios públicos e poderiam ser destinados a moradias populares, é um absurdo, porque se incentiva a questão dos negócios e não a questão da moradia. Queria lembrar também o absurdo que foi a forma como a polícia do Cabral tratou os ocupantes da Oitelerge, que ali deveriam ter sido tratados com respeito e ter tido garantida o seu direito de moradia e foram sendo expulsos e nem o aluguel social está sendo garantido para essas pessoas. No nosso governo, no governo do PSOL, morar vai ser um direito e nós vamos fazer, além de construir casas, políticas fiscais para garantir o preço da terra e garantir o direito. Tempo esgotado, candidato. Tempo esgotado. Antônio Garotinho, candidato, o senhor tem 30 segundos para a réplica. Eu construí o Trevo das Missões em Duque de Caxias. Eu construí quase 5 mil casas em Nova Sepetiba. Eu construí Campo Belo, Lagoinha, lá em Nova Iguaçu. Eu construí o conjunto Nova Cidade, ali em Costa Barros. E agora eu quero construir mais 40 mil casas populares. Me dê oportunidade porque não fizeram nada. Agora o candidato Tarcísio Mota tem 30 segundos para a tréplica.
Sabe, garotinho, eu sou professor de história. Para mim, a minha relação com o passado não é essa sua, de que você diz que o passado tá para trás e depois conta uma história da carochinha como se o passado fosse perfeito, nessa época de ouro que foi o seu governo. Eu fui professor no seu governo, eu vivi no Rio de Janeiro e em Niterói durante o seu governo e sei que essas 1000 maravilhas são aquilo que você está tentando vender para as pessoas votarem em você. Na hora que você é questionado sobre o passado, você diz que o passado não existe mais. E agora tenta inventar um passado que não existe. A gente sabe o horror que foi. Tempo finalizado, candidato. Nesse momento, nós vamos para mais um intervalo e, na volta, mais um pouco da proposta de cada candidato na corrida ao governo do Rio. A gente volta já já, eleições 2014. O voto é na Record. Começa agora o quinto bloco do nosso debate, onde os candidatos fazem perguntas entre si de temas previamente selecionados e apresentados aos representantes dos partidos. Vamos às regras. Os candidatos farão perguntas entre si. O tema da pergunta que cada candidato vai responder será sorteado ao vivo. Os assuntos são educação, Olimpíadas, saúde, segurança pública e transporte. A dinâmica de quem pergunta e de quem responde é a mesma adotada nos blocos 1, 3 e 4, ou seja, o candidato que fará a primeira pergunta será sorteado ao vivo e vai ser o último a responder. Ele escolhe para quem vai perguntar. Em seguida, o tema é sorteado. Cada candidato vai ser questionado uma vez. Para isso, a pergunta nunca vai poder ser feita para quem já respondeu. O candidato que perguntar vai ter direito à réplica. O que responder poderá fazer a tréplica. São 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta e 30 segundos para a réplica e tréplica. O microfone será cortado quando o tempo terminar. Então vamos ao sorteio para saber quem será o primeiro candidato a perguntar. O candidato que abre esse bloco perguntando é Lindbergh Farias. Quem o senhor escolhe? Candidato Pezão. Agora nós vamos sortear o tema da pergunta que será feita. A pergunta que deve ser feita é sobre o tema saúde. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Eu queria perguntar ao candidato Pezão sobre as OS. A gente viu esse escândalo agora da revista Veja. E nas OS o que tem acontecido é o seguinte: não tem concurso público. Os funcionários são indicados por deputados. Eu queria saber a opinião do candidato Pezão. Se ele vai fazer concurso público, se ele vai ter um plano de carreiras para os servidores da saúde do estado do Rio de Janeiro. O candidato Luiz Fernando Pezão tem 1 minuto e meio a partir de agora para responder. Candidato Lindbergh Farias, as OS que estão permitindo a gente voltar para o serviço público como um médico como Paulo Niemeyer, que está fazendo cirurgias nos cérebros de mal de Parkinson, né, de diversas especialidades que poucos hospitais no mundo fazem. As OS é que estão permitindo que a gente contrate neurocirurgiões. A dificuldade hoje é muito grande, está aí a presidenta que trouxe os mais médicos para atender na atenção básica à saúde. As OS é que estão permitindo que a gente tenha um hospital da criança hoje, né, junto com a Rede Dor. As OS é que estão permitindo que os hospitais federais que fazem 20 cirurgias por ano bariátrica, estejam fazendo hoje mais de 800 cirurgias por ano. As OS é que permitiram que a gente tenha um centro de imagens, hoje trabalhando de segunda a segunda, que fazem cerca de 800 exames por dia, o dobro do CDPI do Leblon. As OS é que estão permitindo que 4 carretas andem pelo estado, hoje, fazendo mamografia, tomografia e ressonância. As OS é que estão permitindo que a gente atraia profissionais e bote médicos hoje
em diversos hospitais e em diversas UPAs. A gente sabe da dificuldade que é hoje para ter pediatras. Então é fundamental as OS, como a presidenta Dilma quer fazer junto com o ministro Quioro nos hospitais federais. Tempo esgotado, candidato. O candidato Lindbergh Farias, nesse momento, para o senhor, 30 segundos para a réplica. Não é verdade, candidato Pezão. Por trás das OS estão negociatas como essa que eu falei antes, envolvendo deputados e o seu governo. O que o senhor tem que fazer e o que eu vou fazer como governador é concurso público para valorizar o profissional de saúde, plano de cargos e salários. Vocês estão escravizando os trabalhadores da saúde, trabalho precário. OS não é o caminho. Vocês estão nas mãos de grandes empresários e não estão pensando no povo e nos servidores públicos. Agora o candidato Luiz Fernando Pezão tem 30 segundos para a tréplica. Aonde precisar fazer concurso público, eu vou fazer. Eu fiz na minha cidade como prefeito, deixei 93% do funcionalismo contratado e com plano de cargos e salários. Mas a gente tem que ter instrumentos hoje para ir ao mercado e trazer as especialidades que a medicina exige hoje, e os hospitais federais estão sofrendo como o INCA, que só consegue contratar através das OS, senador. Tempo esgotado para o candidato. Agora o candidato Luiz Fernando Pezão, para quem o senhor direciona sua pergunta. Eu pergunto ao professor Tarcísio. Professor... Então, só um momento, nós vamos sortear agora o tema. O tema é Olimpíadas. Candidato Luiz Fernando Pezão, 30 segundos para a sua pergunta. Professor Tarcísio, na Copa do Mundo a gente viu, né, o que significou a recuperação do Maracanã e a atração de investimentos que o Estado do Rio teve. A obra que custou 1 bilhão e 56 milhões e que já vai servir para as Olimpíadas foi o investimento que permitiu que todo turista ficasse aqui no Rio de Janeiro. Como o senhor vê um programa de formação de atletas para as Olimpíadas? Candidato Tarcísio Mota, 1 minuto e meio para sua resposta. Muito curioso como seria essa a pergunta que eu faria para ele. Como é que foi um absurdo que vocês fizeram com o Maracanã, com o complexo do Maracanã? Pezão esquece ou finge esquecer que junto do Maracanã tem o Célio de Barros, o Júlio Delamare, que estão absolutamente sucateados agora, que tem a aldeia Maracanã, em que a PM bateu lá em cima no lugar de fazer a questão do Centro de Memória Indígena como era preciso, que na verdade eles queriam tirar a Escola Municipal Friedenreich de lá de dentro. Que absurdo que a gente viveu. Nós não podemos cometer os mesmos erros com relação à Olimpíada do que cometemos com a Copa do Mundo e com o Pan-Americano, do senador César Maia que está na chapa dele. Nenhum dos equipamentos que foi construído para o Pan-Americano está agora a serviço dos atletas. A gente tem que ter clareza que os mega-eventos têm servido apenas para os interesses das empreiteiras. Estou falando de novo das empreiteiras que financiam a campanha do Pezão, né? Vai perguntar quem é que gostou do novo Maracanã. Não foi a torcida, que agora está tendo que pagar muito mais para estar lá. Foi a Odebrecht, que agora controla aquilo e dá milhões para o PMDB ganhar as eleições de novo e continuar esse tipo de obra. Mega-evento deve servir para garantir direitos, por exemplo. Por que não se faz um plano diretor da Baía de Guanabara, como em Sydney foi feito com a Baía de Sydney? Isso não se fala. As Olimpíadas vão causar mais remoções. No nosso governo não vai haver nenhuma remoção. A gente tem que ter uma atitude soberana e não pode ser subserviente ao COI, como foi subserviente à FIFA, como esse... Tempo esgotado, candidato. O candidato Luiz Fernando Pezão, o senhor tem 30 segundos para a sua réplica. Eu vou fazer um programa de formação de atletas, como eu fiz na minha cidade, em Piraí. Hoje, mais de 800 crianças praticam o trampolim acrobático. 33% da seleção brasileira de trampolim é da Prefeitura de Piraí. Eu quero levar essa experiência de formação de atletas a todas as comunidades, abrindo, né, o Júlio Delamare, abrindo todos os complexos que serão necessários para a gente formar atletas para esse grande evento que vai acontecer aqui na nossa... Tempo esgotado, candidato. O candidato Tarcísio Mota, 30 segundos para a tréplica. Pezão, desse jeito a gente vai perder de 7-1 nas Olimpíadas também, Pezão. Não dá. Você vai dizer que vai abrir o Júlio Delamare quando você fechou
né? É muito curioso, essa cidade perfeita de Piraí parece o estado do garotinho. Vocês, na verdade, criaram a perfeição que ninguém encontra. Não dá. Vocês fizeram uma política absolutamente contrária ao direito da população. Deviam estar construindo quadra nas escolas públicas para fazer do esporte também um direito. E isso não se fala, sabe por quê? Porque não se faz. Teu governo fecha escolas, como fecha estádios. Candidato, tempo finalizado. Agora o candidato Tarcísio Mota escolhe a quem perguntar. Garotinho. Garotinho. Então vamos ao tema. Tema da pergunta: transporte. Candidato Tarcísio Mota, 30 segundos para a sua pergunta. Garotinho, eu estou tendo que falar de transporte pela terceira vez. Eu acho que é importante aqui que a gente consiga falar sobre quais são as políticas que você vai implementar para integrar os modais e para garantir a redução tarifária diante da tarifa zero. E que você comente aquilo que eu disse antes. Você recebeu 300 mil da OAS que controla o metrô. Como é que você explica isso? Bom, nesse momento, candidato Antony Garotinho, 1 minuto e meio para a sua resposta. Primeiro, quando eu estou dizendo que eu vou reduzir as tarifas, é porque a tarifa ela é calculada sobre o IPK, Índice Passageiro por Quilômetro. E é isso que o governo fez para roubar você. Por exemplo, eu citei aqui alguns números, vou dar outros. A passagem Rio-Campos, que hoje custa R$ 70,44, devia custar R$ 61,80. A passagem Gramacho de Caxias Central, que você paga R$ 5,95, devia custar R$ 3,29. Sabe para onde está indo isso? O bolso dos empresários e provavelmente, em grande parte, para financiar a campanha do candidato dos empresários, que é o Pezão. Então eu estou muito tranquilo. Eu fui o único político nesse estado a reduzir tarifa de ônibus. Eu sou um homem independente, livre. Olha a minha campanha, estou sem voz. De tanto falar, andar na rua, conversar com o povo, procurar olhar nos olhos das pessoas. Não é porque eu fiz um governo que pode ter tido erros, mas que saiu com 80% de aprovação, que eu quero a perfeição. Todo mundo erra. Tempo esgotado. Candidato Tarcísio Mota, o senhor tem 30 segundos para a sua réplica. Eu acho que é fundamental que a gente diga que vai fazer auditoria em todos os contratos para rever as ilegalidades e as imoralidades dos contratos de concessão, para possivelmente estatizar grande parte desses transportes de massa que a gente tem, que a região metropolitana do Rio é a única que privatizou tudo. Mas você, garotinho, ainda não explicou os 300 mil que você recebeu da OAS nesta eleição. Na minha opinião, ter aí o rabo preso com essas empreiteiras vai impedir que você faça o que você diz que quer fazer. Tempo finalizado, candidato. Antony Garotinho, eu candidato, só tenho 30 segundos. Um momento, candidato, que nós temos que marcar o tempo. Só peço, mais uma vez, que respeitem o tempo do mediador. Pois não. Eu só tenho compromisso com a população. Quem quiser doar dinheiro para minha campanha, pode doar. Mas não espere reciprocidade ao estilo PMDB, que dá com a mão para receber com a outra. E quanto à eficiência, senhoras e senhores, procurem saber sobre o prefeito da única cidade que o pessoal administra no estado, Itaocara. É um desastre absoluto. Falar é fácil, governar é mais difícil. Candidato Antony Garotinho, pela ordem da regra, o candidato que responde o próximo tema é o candidato Marcelo Crivella, já que o candidato Lindbergh Farias iniciou a nossa rodada. Então vou sortear o tema da pergunta. Eu pergunto para ele. E o tema da sua pergunta, candidato, é segurança. Candidato Antony Garotinho, 30 segundos para a sua pergunta. Senador Crivella, eu acho que a escala de trabalho dos policiais é muito puxada.
E eu pretendo implantar a escala de 24/72, para que o policial não fique estressado. Eu queria saber qual é a sua opinião a respeito dessa escala de trabalho de 24/72, né, 72 horas de trabalho, 24 de trabalho, 72 de descanso. E a contratação de 13 mil polícias. Tempo finalizado, candidato. Candidato Marcelo Crivella, 1 minuto e meio para a resposta. Eu também me preocupo muito com a situação dos policiais e acho que é preciso que o governo do Estado dê a eles pelo menos o ticket de refeição para que eles possam se alimentar em qualquer restaurante, sem tirar o rancho do quartel. É preciso que eles tenham um programa semelhante ao Minha Casa, Minha Vida. É preciso que eles estejam estruturados nas UPPs para não arriscarem suas vidas, mas, acima de tudo, eles precisam do exemplo do governador. Exemplo de idealismo, de serviço público, exemplo de amor à pátria. Um governador não pode se envolver em escândalos. O exemplo tem que vir de cima, senão desmotiva a tropa. Se o policial sabe que o político achaca empresas ou faz contratos milionários com fornecedores de serviço, muitos deles se sentem desmotivados e uma pequena parcela acaba entrando nas armadilhas de também achacar como miliciano o dono do armazém, o dono da padaria, o pobre do motoboy, o pobre do transporte alternativo. Acima de tudo, na segurança, é preciso ter exemplo. Se não vier de cima, nós não vamos ter moral para motivar a nossa tropa e impor a ordem contra a bandidagem. Tempo esgotado, o candidato Antony Garotinho. Nesse momento, 30 segundos para a sua réplica. Além da escala de 24/72, eu que criei o Fundo Estadual de Justiça e com esse dinheiro organizei a Justiça do Rio de Janeiro, vou criar o Fundo Estadual de Polícia e vou implantar a PEC 300 estadual, fazendo com que exista um piso estadual para todos os policiais. Eu fui o grande defensor da PEC 300 a nível federal, mas infelizmente... Tempo esgotado, candidato. O candidato Marcelo Crivella, 30 segundos na tela para a sua réplica. Eu não vou fazer promessas que não possam ser cumpridas. A PEC 300 depende do Congresso Nacional, depende de uma despacho da discussão. A PEC 300 que está no Congresso depende de 27 governadores e muitos deles são contra porque querem fazer com que o nível de salário seja igual ao de Brasília. Sou a favor, lutei muito por ela, mas não quero prometer coisas que não possa fazer. O que vou fazer é o minha... Tempo esgotado, candidato, com o fim da tréplica. Por fim, o candidato que iniciou a rodada, Lindbergh Farias, é o último a responder. E o tema que nós temos aqui é... Educação. E a pergunta será feita para o candidato Marcelo Crivella. Exatamente. O senhor, me perdoe, tem 30 segundos para fazer a pergunta. Apenas complementando na pergunta passada, na resposta passada, os benefícios que gostaria de fazer aos policiais são aqueles que citei no começo, não posso prometer aquilo que depende do Congresso. Lindbergh, 7% é o que o governo... projeto de autonomia é tirar alunos que repetem para melhorar o IDEB, excluí-los da média. Você concorda com isso? Nesse momento, o candidato Lindbergh Farias, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Claro que não concordo, senador Marcelo Crivella. Eu sei que você que está nos assistindo sabe que toda época de eleição todo mundo fala em educação. Só que eu fui prefeito em Nova Iguaçu e eu fiz isso lá como prefeito. Você pode perguntar a qualquer professor da rede municipal. Nós fizemos o melhor plano de cargos e salários do estado do Rio. Fizemos um projeto que era o bairro escola, a educação em tempo integral. A criança chegava às 7 horas da manhã, tinha 5 refeições, tinha escola de teatro, escola de cinema, tinha reforço escolar. Fomos premiados pela Fundação Banco do Brasil, Fundação Caixa Econômica. Recebemos um prêmio
de merenda escolar da Unesco. Fiz um outro projeto, Nova Iguaçu, Cidade Universitária, que era uma estratégia para o filho do trabalhador entrar na universidade pública. Nós fizemos um convênio com a UFRJ, que fez um curso pré-vestibular, e todo jovem de Nova Iguaçu que passava na universidade, fosse cotistas ou prounistas, nós dávamos uma bolsa e ele trabalhava no bairro escola. Eu estou muito preocupado com a nossa juventude. Eu, quando vejo esse atual governo falando de UPP só ocupação policial, não é por aí. Tem que ter um território de oportunidades para essa juventude, ensino técnico profissionalizantes, agência de primeiro emprego. É isso que eu quero fazer aqui no estado do Rio de Janeiro como governador. Fiz como prefeito, vou fazer como governador. Tempo esgotado, candidato. Candidato Marcelo Crivella, 30 segundos para a sua réplica. Como você, Lindbergh, eu me preocupo com a educação. Lá no sertão da Bahia, com recursos próprios, consegui fazer uma escola que é padrão, é a melhor do sertão. Tem horário integral, as crianças tomam café, almoçam, tem piscina, tem computador, tem aula de artes, as crianças têm transporte escolar, tem assistência médica, tem dentária. Há 14 anos a escola é um sucesso e agora as crianças que pegamos no ensino básico, na creche, estão chegando. Tempo finalizado, candidato. O candidato Lindbergh Farias, o senhor tem 30 segundos para a tréplica. Senador Marcelo Crivella, tem 30% de jovens sem estudar e sem oportunidade de trabalhar. Está havendo um extermínio de jovens, principalmente jovens negros nesse estado do Rio de Janeiro. Em 8 anos, foram 87 mil pessoas assassinadas ou desaparecidas. Principalmente essa juventude negra, que está sendo perseguida pelo tráfico, pela milícia, por uma polícia militarizada despreparada. Então nós temos que ir por outro caminho, educação e cultura. Isso sim garante a pacificação. Tempo esgotado, candidato. Então vamos a mais um intervalo e na volta o último bloco do debate entre os candidatos ao governo do estado. Não saia daí. Eleições 2014. O voto é na Record. Estamos de volta com o sexto e último bloco do nosso debate. Foram 5 blocos onde você, eleitor, pôde conhecer um pouco mais sobre as propostas dos candidatos ao governo do estado. Agora chegou a vez das considerações finais. Então, vamos às regras. Nesse bloco, cada candidato vai ter 1 minuto e meio para fazer as considerações finais. Quando o tempo terminar, o microfone será cortado. Então, segundo as regras desse debate, o candidato que começa esse bloco é o candidato Antony Garotinho. A partir de agora, o senhor tem 1 minuto e meio para as considerações finais. Eu quero agradecer a realização do debate e me dirigir a você que nesse final de semana vai se reunir na igreja, em casa, no aniversário, que você reflita. Ficou muito claro nessa campanha que existe um candidato que tem o apoio dos poderosos, da Globo, que tem o apoio desses grandes empreiteiros, e a nossa candidatura, que é a candidatura do povo e dos trabalhadores. Eu peço a você que nos ajude. Nos ajude a fazer um governo que enfrente a máfia dos ônibus, que apoia o atual governo e reduza o preço das passagens. Eu quero pedir o seu apoio para voltar a valorizar o funcionário público e dar o plano de cargos e salários aos profissionais da saúde, da educação e a PEC 300 estadual aos policiais militares. Eu quero pedir o seu apoio para que nós possamos devolver o Maracanã ao povo. Converse com a sua família e lembre-se, o voto que você vai dar vai decidir o governo que você quer. Se você quer um governo para o povo, nos ajude. Nós precisamos de você para vencer. Tempo finalizado, candidato. Agora é a vez do candidato Tarcísio Mota. E o senhor, nesse momento, tem 1 minuto e meio para suas considerações finais.
Brevemente, eu só queria declarar que o PSOL tem muito orgulho da Prefeitura de Itaocara, a Prefeitura do PSOL, muito diferente da Câmara de Vereadores, controlada pelo garotinho que causa o caos muitas vezes naquela cidade. Mas eu gostaria agora de agradecer a você que nos assistiu até esse momento. Gostaria de agradecer a vocês que trabalharam neste momento. Mas gostaria também de agradecer à militância do PSOL e aos movimentos sociais que construíram nosso programa. Um programa que nasce das lutas cotidianas de cada trabalhador desse Estado e que nasce das lutas que nós temos construído e que tem uma pauta muito específica: desmilitarização, saúde pública de qualidade, educação sem meritocracia, tarifa zero. Tudo isso a gente está defendendo nessa eleição e sabe que só nós vamos construir com muita mobilização nas ruas. Se você acredita que a vida deve estar acima do lucro, se você quer democracia por inteiro e não pela metade, vem com a gente. Vote no PSOL, vote nos candidatos a deputado federal e a deputado estadual do PSOL. Isso é fundamental para o fortalecimento das nossas lutas. E agora, no dia 5 de outubro, se você acredita, não deixe que as pesquisas votem por você. Você tem opção no Rio de Janeiro. Nós podemos evitar a tragédia de um segundo turno entre 2 dos 4 Cabrais que aqui estão, porque nós temos opção e alternativa. PSOL 50, Tarcísio, só a luta. Tempo finalizado, candidato. Quem faz as considerações finais agora é o candidato Marcelo Crivella. 1 minuto e meio para o senhor. Eu quero agradecer à Rede Record e a você que está em casa. Quero agradecer também à militância do meu partido, que com pouquíssimo tempo de televisão e com poucos recursos tem se colocado entre os primeiros nas pesquisas para o governo do Estado. Sabe, na minha vida, eu sempre encontrei momentos difíceis. Foram 10 anos na África em tempo de guerra. No sertão também não foi fácil. No Senado, no Ministério da Pesca, sempre consegui superar os problemas, sem acusar ninguém, sem semear o ódio, mas superando ressentimentos, mágoas e pensando nos outros. É isso que vai fazer a gente vencer a crise do Rio de Janeiro. É o espírito de idealismo, é pensar nos outros. E é isso que eu quero fazer. Vamos ter os melhores. Um governo independente, mas que possa responder diretamente à sua necessidade. Não vamos parar nenhuma obra. O que está dando certo, nós vamos continuar. Não vou tirar nenhum emprego, pelo contrário, vou gerar. Eu quero fazer um governo que aquilo que for bom é aquilo que nós vamos fazer para você. Dá uma chance para o PRB. No dia 5/10, vote Crivella, vote 10. O senhor tem mais 15 segundos, candidato? Agradeço. Agora é a vez do candidato Lindbergh Farias. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio. Olha, eu queria agradecer a você que está nos assistindo até agora. Bom seria se a campanha fosse só de debates, porque na televisão tem muita maquiagem, tem muito marketing. E eu queria me dirigir a esse Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro sempre esteve à frente do país. Eu volto a dizer, aqui foi onde o comício das diretas contagiou o Brasil. A campanha do impeachment. No ano passado, a juventude voltou às ruas, pedindo mudanças aqui no governo do Estado. Eu quero me dirigir a você, jovem questionador, a essa intelectualidade progressista, a um povo trabalhador que sempre soube se posicionar. Vamos construir um grande movimento de mudanças. Sinceramente, Pezão, que representa a continuidade do Cabral, e Garotinho, não significam esse Rio de Janeiro conectado com o futuro. Não é isso que o Rio de Janeiro quer. Há um caminho ainda para uma nova proposta de mudança. Por isso eu peço o seu voto. Eu tenho 44 anos, comecei como líder estudantil, fui deputado federal por 2 vezes, fui prefeito em Nova Iguaçu, reeleito com 65% dos votos, hoje sou senador da República, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos e me sinto preparado para ser um governador que faça um caminho diferente, que privilegie os serviços públicos, uma saúde de qualidade, educação, transporte. Por isso eu peço o seu voto na mudança no... Candidato, tempo esgotado. E para encerrar, o candidato Luiz Fernando Pezão tem 1 minuto e meio para as considerações finais. Candidato. Quero agradecer a você, Gustavo, aos candidatos, agradecer aos telespectadores, a todos que trabalharam. Quero ser governador para continuar a investir fortemente em segurança pública.
levar a segurança na Zona Oeste, Bangu, Campo Grande, levar a segurança a Niterói, São Gonçalo, a toda a Baixada Fluminense, como fizemos nessa semana, reforçando o policiamento da Baixada com mais 400 soldados e em São Gonçalo com mais 200 soldados. Preparar os nossos jovens em ensino médio diurno para eles ocuparem esse esporte de trabalho num estado que está com a sua menor taxa de desemprego na sua história. Colocar a saúde nossa para funcionar cada vez melhor, em parceria com os municípios, levando as clínicas da família e mais médicos para ajudar na atenção básica à saúde. Reabrir a Santa Casa de Misericórdia com as obras que estamos fazendo agora em parceria com a Universidade da Estácio de Sá, que vai ser o Hospital Escola da Estácio, reabrindo mais 250 leitos. Continuar a investir nos transportes, melhorando os transportes no metrô, no trem, nas barcas, como estamos fazendo, sabendo que ainda tem muito para ser feito, implementando o bilhete único, esse instrumento que possibilitou o Estado ter a maior taxa de emprego hoje em região metropolitana no país. Olhar para frente, investir numa PPP que leve banda larga a todos os municípios do Estado. Tempo encerrado, candidato. Obrigado a todos os candidatos aqui presentes. E a gente encerra agora o debate entre os candidatos ao governo do Estado. Foram 6 blocos em que o telespectador pôde conhecer melhor as propostas de cada um. A Record Rio deu espaço mais uma vez para a democracia. Aqui houve confronto direto de ideias e o eleitor teve a oportunidade de participar diretamente desse debate por meio das redes sociais. Nosso papel como jornalistas e como emissora de televisão é informar a população para que ela possa escolher de maneira consciente o seu candidato. Esperamos que tenha sido uma noite esclarecedora e agradecemos a participação de todos os candidatos aqui presentes. Lembrando que no dia 5 de outubro é a sua vez de escolher nas urnas o próximo governador do Rio de Janeiro. Uma boa noite. Eleições 2014. O voto é na Record.